Olá, nossas saudações, que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidas nesse projeto que é tão, tão relevante para cada uma de nós, né? Ele traz essa pleiade de luz, ele nos fortalece aí na jornada, com aquela inspiração e aquele cuidado de entendimento de que estamos seguindo essa caminhada, né? Esse caminho que nos foi oferecido. Projeto Refletindo Joana de Ângeles, através do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, que tem ali como um braço social extremamente forte o Lar Irmã Dirce. Nós estamos aí caminhando há um tempinho. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estudamos a série psicológica de Joana de Ângeles, inclusive a primeira etapa desse projeto. Nós pudemos estudar livro a livro da série. Então, todos os livros já estão aqui, formando uma playlist desse estudo que foi feito com tanto amor. E aí, agora, de um tempo para cá, nessa segunda etapa, podendo falar desse homem em conflitos, desafios de se tornar um ser consciente, um ser com S maiúsculo, consciente, nós vamos estudando tema a tema. Então, ali, totalmente organizado pelos trabalhadores do SED, que trabalham com essa parte, né, da mídia, essa parte técnica, né? Vou para falar nome, eu vou ficar aqui até amanhã falando, né, nome desse pessoal que nos apoia tanto. E ali foi desenvolvida essa playlist, está tudo à disposição. Nós estudamos medo, vazio existencial, estresse, depressão, ansiedade, culpa, violência. Olha, são tantos temas que também ficaríamos um tempão falando e lembrando de cada um deles. Se tiver interesse, dá uma olhadinha na playlist. Todos esses assuntos abordados, nós vamos revisitando a série psicológica de Joana e vamos também acoplando a esse estudo tanta uma bagagem tão imensa que a doutrina espírita tem a nos oferecer, com os ensinamentos de Jesus, através da codificação, através de nobres mentores como Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Vamos bebendo sempre dessa fonte, sempre que podemos. Hoje nós vamos falar de encontro com a harmonia. Até o nome já é gostoso de falar. Quem não quer, né, Edna, encontrar harmonia? Acho que de todo mundo que está ouvindo aí, está com a mão levantada. Eu quero, né? Eu quero. E desenvolvendo esse tema, estamos aqui. Regina, Sirlene, querem dar boas-vindas, minhas irmãs? Bom, boa tarde, né? É sempre uma honra estar aqui com as minhas amigas, que caminham no mesmo propósito, estudando, né, a doutrina, estudando essa nobre mentora Joana de Ângeles, aprendendo, refletindo, né? Seja nos estudos, dentro da doutrina, seja ligado à psicologia, a gente aprende sempre, né? E hoje, a gente falando desse tema tão importante, a gente só levanta a mão, né, Rê? Que a gente deseja, né? Exatamente. É uma grande alegria estar com vocês, minhas irmãs, amigas, com todo o pessoal que está acompanhando nossos estudos, o SED pelo apoio, pelo carinho que tem com a gente. E sim, é uma busca, acho que constante de todos para encontrar essa harmonia e vivenciá-la. Então, a gente vai tentar dar um caminho, refletir a respeito, né, Edna? Sim. Mas lembrando que essa caminhada é de cada um, né? Então, vamos, sem fazer spoiler, vamos falar sobre isso. É uma caminhada única, uma caminhada intransferível, né? E que depende muito da nossa boa vontade, da nossa capacidade de querer, do querer, né? Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, ele fala da vontade como esse atributo do espírito, né? O quanto que nós estamos dispostos realmente a fazer luz, a fazer uso, a trazer luz de tudo aquilo que já está em nós. Está, e nós temos a dificuldade de desenvolver, de fazer crescer esses atributos, né? Então vamos confiando que nós temos essa potência, como a Joana fala, né?
Joana e Jung na psicologia analítica. Ele fala muito dessa potência psíquica, espiritual, que todos nós temos para desenvolver o melhor. Então, nessa caminhada aqui de reflexão, onde nós vamos estudando, vai ficando mais ancorado, vai dando um suporte, uma força. Nós, antes de entrarmos aqui para gravar, nós estávamos falando do quanto esse grupo, nós e dos que não estão presentes agora aqui, mas do quanto nós damos a mão um para o outro e ninguém solta a mão do outro, né? E nós vamos ali estudando e fortalecendo, nos encontrando, para crescermos juntos, que esse é o objetivo. Jesus mostrou isso, o objetivo é a coletividade, né? Crescermos em comunhão. Mas vamos lá, para estudar Encontro com a Harmonia, é importante falarmos que Joana nos indica 2 livros extremamente incríveis da série psicológica, é o volume 7 e o volume 4 da série. O volume 4 é Momentos de Saúde e Consciência. Lá tem 2 capítulos incríveis para nós podermos refletir a respeito. Capítulo 10, que a Joana traz um pouquinho a verdade libertadora, e o capítulo 16, que ela fala da serenidade. Tudo isso é importante para nós irmos desenvolvendo o tema. E no Desperte e Seja Feliz, são 2 capítulos, o 20 e o 26. No 20, ela fala do médico interno. Vai ser gostoso, nós também vamos trazer esse tema. E o 26 é o Conserva-te em Harmonia. Então, baseado em tudo isso, vamos pegar um trechinho da Joana para começar esse bate-papo? Ela coloca: a harmonia sempre resulta de uma perfeita identificação entre o ego e o self, que devem conjugar esforços para o bem-estar do ser, interagindo reciprocamente em perfeita identificação de propósitos. Juntos, eles constroem uma estrutura saudável de personalidade, capaz de enfrentar as vicissitudes da vida, favorecendo o amadurecimento espiritual. Fiquei encantada com esse trecho, né? Fiquei encantada do quanto Joana já nos traz ali para essa identificação daquilo que é a base psicológica do ser, da estrutura. Nós já falamos muito aqui, quem vem nos acompanhando já está acostumado quando nós falamos desse ego e desse self, como se fosse esse espírito imortal. Então, à medida que eu coloco os 2 em comunhão, os 2 em equilíbrio, eu consigo enfrentar as dificuldades da vida, eu consigo ter mais resiliência, eu consigo ter essa capacidade de discernir aquilo que eu preciso e enxergar de verdade as coisas como elas são. Então, trazendo aí para vocês esse início, essa reflexão da Joana, acredito que já abre aí um portal para que nós possamos refletir. É bem interessante quando você lê esse texto, né? Esse trechinho da Joana, eu estava até com ele aberto aqui agora, né? E assim, como é importante a gente olhar, e até quando a gente fala dessa instância psíquica, ego e self, muitas vezes o ego, ele não encontra harmonia por causa que ele é tomado por uma série de questões, né, ali, de emoções e sentimentos que vão tomando conta, que muitas vezes é o medo, a raiva, né, uma série de emoções que vão tomando conta por essa falta de compreensão, amadurecimento, de autoconhecimento. E aí eu vou pegar um termo de Jung, né, que ele traz, né, dentro das suas obras, que é o arquétipo da sombra, né? Porque à medida que esse ego está vivendo essas emoções, a sombra toma conta, e aí fica nebuloso, a gente não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo. Aí o medo toma conta e a gente vai paralisando. Então, vai começando a agir pela raiva, pela impulsividade, vai vivenciando a tristeza de uma forma de não perceber caminhos para sair daquele sofrimento, né? E aí ele tem até uma frase, né, que é assim: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas
tornando consciente da nossa escuridão. Então, esse processo que Joana vem convocando, né, e convidando nesse trecho, porque a harmonia é quando eu tomo consciência da minha escuridão e aprendo a lidar com essas, a acolher essas emoções, a lidar com elas, e aí sim eu estou no caminho da harmonia. A questão é que, às vezes, a vida no automatismo, nas dificuldades, nas relações, vão tomando conta, e aí a gente permanece na escuridão. E aí não consegue enxergar a luz, pegando até essa metáfora que Jung traz, que seria o lugar de harmonia. E o quanto é um desafio para todos nós nessa jornada que temos aqui reencarnados. Né? E juntando, né, Regina, a gente começam também a comparação, certo? Exato. E aí essa comparação, você começa a se questionar, tipo, por que que eu não consigo, o outro consegue? Aí você começa a culpar o que vem de fora, o trabalho, a família e tipo a sua própria incapacidade de conquistar essa harmonia, e você passa a deixar de procurar por ela, de fazer algo que realmente traga ela para a tua vida. Porque, como Joana diz, a harmonia não é ausência de tempestade, de problemas, né? Sim é se manter sereno dentro do que você está vivendo, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro. Quando você se mantém sereno, é como se você conseguisse adquirir uma forma de resolver o problema mais fácil, uma ideia chega, alguém te indica um médico, e aí as coisas começam a funcionar melhor quando você começa a se manter mais sereno. É perfeito, né, pensar nisso, porque provavelmente esse tema já desperta em cada um de nós, quando nós começamos a fazer contato, a estudar, aquele desejo de ausência de dor. Aquele desejo de que parece que, para estar em harmonia, eu preciso não estar passando por nenhum grau de dificuldade, Isso. por nenhuma tempestade, por nenhum tipo de problema. E isso não é possível neste planeta Terra de provas e expiações. Essa é a nossa grande escola. É aqui que nós estamos de fato para aprendermos. Mas sim, é exatamente isso que a Joana coloca, quando nós fazemos essa perfeita interação do ego e do self, ou seja, quando as coisas do mundo externas, elas já passam a ter um outro tipo de visão, não numa configuração egóica que nós falamos tanto na psicologia, que é de repente ficar estremecido com tantas situações, abalados, sentimento de rejeição, de desespero, de menos-valia, tudo isso vem desse ego mais fragilizado, né, que está olhando tudo como se tivesse aquele olhar direcionado a mim, né, como um castigo, uma punição, como uma dificuldade que eu tenho que enfrentar, né. Então, quantas vezes na vida, inclusive essa que vos fala, já sentiu que o mundo estava sendo, contrário a mim, né, já sentiu que o mundo estava concorrendo de maneira equivocada para aquilo que eu queria. Quantas vezes, né, que nós nos dissemos, às vezes nós estamos enfrentando uma situação mais difícil, e aí nós olhamos para o céu e dizemos assim: "Mas meu Deus, não dava para facilitar um cadinho?". É que eu cheguei de Minas esses dias, eu estou adorando essas essas palavras, né, mas dá vontade de facilitar só um pouquinho, Só um né, bocadinho. só um bocadinho, por que não? Então, mas geralmente esses momentos, essas situações, elas vêm o quê? Para nos moldar novamente para o entendimento daquilo que eu preciso melhorar. Como a Rê trouxe, a sombra, né. O que que é essa sombra? Eu tomar conhecimento daquilo que de verdade me aflige, daquilo que me configura e que muitas vezes eu não quero ver, eu quero negar, eu acho ruim se o outro fala, né. Então, se o outro falar alguma questão que de fato precisa ser melhorada em mim, nossa,
eu vou ter vontade de chorar na hora, né? E quantas vezes nós passamos por isso? E a Joana vai falando, vamos fazer essa harmonia. E quando eu começo a harmonizar essas funções que vêm do ego, trabalhando essa estrutura tão boa que é do self, eu vou o quê? Iluminando, né? Então eu E começo Edna, a perceber. isso. E às vezes isso pode vir através de uma convivência. Você muda Uhum, de lugar, você muda de cidade, você muda de ambiente, falo por mim própria. E aí você passa a conviver com outras pessoas, com outra uhum, cultura, com forma de pensar mais rígido, mais sistemático, sabe? E aí você uhum. começa a parar e dizer assim, mas não é comigo. Eu não posso levar isso a peito, né? Isso é a forma dele viver. Mas no início causa, assim, certos atritos, você entendeu? Você fica sem saber mesmo, tipo, como fazer? Porque ativa a Uhum. nossa sombra. Ativa É, aquilo que a gente precisa mudar. Aquilo que, de uma certa forma, a gente foi escondendo ali, não querendo olhar, não querendo criar um novo hábito de pensar, de orar, de meditar, de se reformular mesmo intimamente. E aí as coisas vêm para quê? Para que nós colocamos luz na nossa sombra. E através de Joana, através dos nossos estudos, através de Jung, através desses grandes mentores, tipo Emmanuel no Pensamento e Vida, né, Edna? Ele vai nos mostrando que é um trabalho nosso, ninguém vai fazer por nós. Um dia por vez temos que fazer, seja com a ajuda de uma conversa, seja com a terapia, seja com uma terapia integrativa, holística, seja ir ao psicólogo, ao psiquiatra, nós precisamos disso. E uhum. precisamos aprender também a nos ouvir, né? Porque sem essa escuta atenciosa e amorosa, nós não conseguimos perceber o que está nos trazendo dor, o que está nos trazendo tristeza, o que está nos trazendo essa raiva, de repente, essa vontade de descontar no outro, né? Então, é nessa escuta que a gente começa a ter mais uma clareza daquilo que nós precisamos começar a mudar em nós mesmos. Então, meninas, nós poderíamos dizer, até para ficar didático, que a primeira instância de chegar a esse encontro com a harmonia será primeiro entrar em contato com essa parte mais pesada, digamos assim, mais desafiadora. Então, eu vou ter que fazer contato com a sombra, com os defeitos, com os vícios, de repente, com as dificuldades, o caminho. Então, para chegar lá, primeiro eu vou ter que fazer contato com tudo isso que está, de alguma forma, trazendo dor. É isso? Seria didático pensar assim? Exato. E a gente, você falou uma coisa, né? Nossos defeitos, os nossos vícios, nossos hábitos. A questão é que a gente vai se habituando também a lidar com as emoções da forma que a gente lida. Então, é como se, ao invés de aquilo que me toma, eu olhar e falar: não, peraí, por que eu estou com raiva de Fulano hoje? O que aconteceu? Foi algo que ele me fez? Sou eu? Não, ele só está sendo ele mesmo, mas peraí, por que está me incomodando? Igual a Silene trouxe. A gente vai lidando com pessoas, com culturas, com jeitos diferentes, e aí às vezes tem uma criança interna nossa que rebelde, que quer tudo do jeito que a gente quer, porque a gente quer ter o controle, né? A gente quer a aprovação, e isso vai tomando conta. Então, assim, vai virando um hábito a gente lidar com isso desse jeito. Então, se a gente fosse fazer uma análise bem tranquila, fria, assim, se a gente for analisar o nosso dia a dia, apesar dos desafios, a gente vai enumerar uma série de coisas boas que aconteceu durante aquele dia e uma ou outra coisa aconteceu errado, porque, né? Então, assim, pô, a gente acordou bem, às vezes, né, tá ali, teve um dia bom de trabalho, encontrou pessoas legais, etc e tal. Mas eu peguei trânsito e fiquei meia hora no trânsito, aquilo toma conta, eu já fico mal-humorado, já começo a me irritar com todo mundo, então vira um hábito, a gente sempre está olhando o copo meio vazio,
e a gente não consegue nem enxergar o copo na quantidade correta e nem bem cheio. E aí, por quê? Porque a gente foi aprendendo a lidar com o sofrimento, com os vícios, com as dinâmicas da vida, através do vitimismo, através de colocar embaixo do tapete. E aí chega uma hora que a gente tem que fazer a faxina, bater o tapete, porque você já está tropeçando naquela montanha de coisas que você jogou ali embaixo. E olhar cada um deles. E esse caminho não é fácil, é doloroso, igual a Edna falou. Todo mundo acha que a harmonia, viver em harmonia é não ter desafios, gente, mas primeiro a gente está no mundo de provas e expiações a caminho de uma transição de regeneração, ok. A gente está aqui para aprender uma série de coisas. A gente vai passar pelo desafio do mesmo jeito. Gente com raiva ou a gente tentando aprender com aquilo que a gente está lidando, ter um olhar diferenciado. A energia é a mesma, só que uma forma pode ser um pouco mais leve e da outra forma pode ser um pouco mais desafiadora. Então, é um hábito também a gente começar. Eu vou trazer a palavra hábito, porque às vezes é mais fácil de entender, que assim, também transformar o nosso olhar, né? Diante das dificuldades da vida, né? Você foi lá para Minas. Assim, as fotos que você mostrou, tudo coisa mais deliciosa. Eu imagino quanto de bolo e café né, foi consumido nessa viagem. Uma outra pessoa que é paulistana aí, que vai lá, nossa, que demora, gente. Coisa muito rápido. Nossa, é uma simplicidade, um acolhimento. Nossa, não tem conforto nenhum. Então a gente se habitua a olhar para as coisas com um olhar mais desafiador, mais entristecido, mais nossa, com a raiva. Enraivecido. Né? Exato. E se a gente começar, como a Selene falou, uma meditação, respirar, uma análise, peraí, mas, gente, o dia está tão bom hoje, o sol saiu, etc. e tal. Por que eu estou tão assim? E aí a gente vai aprendendo que a gente pode ir transformando isso, né? E ainda pegando esse exemplo que você trouxe, né, que eu acabei falando aí de Minas, nós fomos para um seminário, ficamos ali estudando, né, fomos um grupo de 8 mulheres e claro, aquele seminário bebendo ali da água viva, né, me sentia mulher samaritana ali Jesus ali oferecendo, né, no poço de Jacó aquela água viva. E aí, trazendo para esse estudo de hoje, é bem isso, é bem o que Joana fala, a harmonia, ela está dentro de você, não adianta você procurar fora. Você quer me dizer, assim, que as 300 pessoas que estavam ali assistindo, será que todas saíram com a mesma impressão, com a mesma ideia, com o mesmo aprendizado? Claro que não, algumas semelhanças, é claro, porém, de acordo com os conteúdos internos, com a necessidade de cada um para o seu trabalho interior, que é um amadurecimento psicológico, cada um sentiu de um jeito, cada um vivenciou de uma forma, a cada um foi tocado num dado momento, teve de repente uma determinada palestra, uma fala, uma leitura que aconteceu ali, te toca de uma profundidade daquilo que você estava precisando receber. Por isso que a Joana diz: não adianta procurar essa harmonia fora, não adianta eu sair buscando um milhão de coisas, porque ela vai ter que tocar com a nossa essência divina. Por isso que depois ela vai transcorrendo no texto e ela fala do manter-se em harmonia. Por quê? Porque esse mundo interno conversando com o externo. Se o externo ele desarmoniza, está errado. Se você que está nos escutando, está estudando conosco, se nós sentimos que aquele externo está sempre desarmonizando, vamos parar para pensar mesmo. Tem um chamado grande ali de entendimento, porque sempre é esse movimento nosso, interagindo com o externo. Se está acontecendo o contrário, está mexendo, está abalando, está destruindo estruturas, de fato merece essa atenção da nossa parte, né? E quem nunca
se sentiu desarmonizar por uma pessoa, por uma situação, por uma sociedade, pelos conflitos que acontecem no mundo. Quem nunca? Por isso que é tão importante trazer esse tema com essa profundidade de Joana. E a gente vai ver lá no capítulo de Joana, né, o médico interno, lá no Desperte Seja Feliz, e ela vai falar dessa questão desse processo, né, de aprimoramento, de se autoconhecer, porque às vezes nós, durante o dia, nós sentimos uma dor, mas nós não paramos para pensar de onde vem aquela dor, nós não paramos para ouvir o nosso corpo. Um pensamento ruim, uma raiva, a gente não se pergunta por que estamos pensando isso, né? Se isso nos faz bem ou não. E na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós falamos algo, mas pensamos outro. Não há uma coerência entre o que nós pensamos e o que nós falamos. Então, nós vivemos nesse alto e baixo. Eu penso, eu sinto, mas eu não falo. Isso quando a gente vai tratar na terapia energética, né, no Reiki, quando a gente trata assim, a gente vê muito, a pessoa chega para você e diz assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma insônia, mas o porquê que você tem essa insônia? Ah, eu penso tal coisa, mas ela não sente. E quando você começa a aplicar, você sente que está em coerência tanto o chakra da laringe, que é o de falar, quanto o do coração, que é o que ela sente, e aquele que ela vai falar. Está desconectado, porque a oração, a meditação é o Wi-Fi que nos conecta com quem? Com a fonte. E Joana fala que sem isso, sem a oração, sem a conexão com a fonte, sem a meditação, sem escutar-nos, a gente não tem como agir, a gente não tem como encontrar o remédio. Não vai adiantar você ir na farmácia, comprar um remédio para desintoxicar o fígado, né? E continuar alimentando-se de raiva. Exato, e acho que isso que você traz, Silene, é tão importante, porque a gente esquece que esse aparato físico, ele é uma usina. Sim. Uma usina de hormônios, de sensações, sentimentos, e à medida que a gente tem esses sentimentos, então, assim, eu não sei, às vezes a pessoa acorda, ela começa, assim, algumas pessoas, isso não é loucura, tem diálogos internos, então, porque fulano falou aquilo, e aí eu vou falar, e a pessoa começa a discutir com fulano, e a pessoa não está nem com ela, e aí ela já vai reverberando ali aquele sentimento, isso vai secretando hormônios deletérios, aí de repente a pessoa está com pressão alta, de repente a pessoa está com problema na garganta, isso vai afetando o sistema imunológico. Só da gente pensar o aparato físico. É lógico que tudo que sentiu isso foi o nosso espírito. Sim. Mas a gente vai reverberando ali no nosso corpo físico todos esses sentimentos. E aí, ai, nossa, agora eu tô com uma enxaqueca, né? E aí a pessoa vai sentindo dores físicas que vão afetando o dia dela, o bem-estar, aí ela já não dorme bem, vem a insônia. Tudo de uma discussão que não foi bem trabalhada internamente. E à medida que a gente vai compreendendo isso, você trouxe até a questão dos chakras, isso vai reverberando em cada parte do organismo, né? Então, assim, vai pressão ali, o chakra cardíaco, como que eu estou lidando, o laríngeo, como eu vou falar, o coronário, os pensamentos, o frontal e coronário com os pensamentos repetitivos. Isso tudo porque eu estou incomodado, eu não acolho o meu sentimento, eu não reflito a respeito disso e não transformo isso como um aprendizado. Então, assim, à medida que a gente começa a olhar para isso, né, esse médico interno, ele vem desse lugar de a gente buscar esse autoconhecimento para ir percebendo o que o meu corpo está dizendo, o meu espírito está dizendo, pensar, observar os pensamentos, reconhecer as emoções, percebendo gatilhos que podem acontecer. Olha,
fulano respirou mais profundo, aí eu já fiquei nervosa, porque remete a uma situação que às vezes a mãe, quando ficava brava, fazia assim. Aí a pessoa já começa a sentir tudo aquilo que sentia e não cuida disso, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, a gente vai também desenvolvendo a autoaceitação, que é e abandonando a busca pela perfeição. Mas aqui eu não estou falando que a gente não vai buscar a nossa melhoria, mas é assim, como vocês falaram no início, a gente vai se comparando com as pessoas e aí a gente vai achando que a nossa vida é péssima, que as nossas escolhas são ruins, que a grama do outro é mais bonita que a nossa, só que a gente esquece que o outro vai lá, apara a grama, trabalha a grama, e a gente quer que a nossa grama seja igualzinho, sem muito esforço. E aí, o quanto a gente precisa acolher a nossa própria humanidade, o nosso limite à medida que a gente dá conta. Então, assim, igual a Edna foi lá para o curso lá em Sacramento. Não dá para eu querer ter o mesmo conhecimento que ela que teve essa experiência. Se eu quiser, o ano que vem eu vou lá também. Só que a minha experiência vai ser diferente da dela, então não tem comparação. A gente tem jornadas diferentes. E aí a gente vai entendendo o que é ser humano, porque o ser humano é isso. É acolher a nossa humanidade. Que às vezes a Edna vai saber mais que eu alguma coisa, eu vou saber outra coisa, a Silene outra coisa, e que não tem melhores, mas que tem diferentes, né? Assim, levando em consideração, e a Joana traz isso com muita... até de forma repetitiva na série psicológica, né? A Joana vai falando que nós temos que ir sempre de encontro com a verdade, né? Inclusive tem um livro lá, Em Busca da Verdade. E que verdade é essa? É, de fato, aquele contato íntimo conosco, de descobrir realmente o que ressoa dentro de mim. E eu poder acolher, eu poder fazer contato, eu poder ter essa humanidade, como a Regina trouxe, de me olhar quando essas máscaras caem, ter esse entendimento, como você está trazendo o exemplo da vivência, né? Provavelmente, se nós repetirmos esse mesmo estudo no mês que vem, nós vamos trazer outras coisas, nós vamos ter lido, né, outras questões, né? Você vai fazer uma palestra na Casa Espírita, te pedem um tema, aí daqui um tempo te pedem aquele mesmo tema, é outra palestra. Se você fizer uma palestra do mesmo tema na quinta-feira à tarde, na sexta-feira à noite, você for repetir a palestra, já sai outra. Porque é a troca de vibração daquele ambiente, daquele lugar, é o seu estado vibratório também, que te coloca em comunhão com aqueles mentores, com aqueles amigos, e você está mais aberto ou menos, porque também tem isso, né? Também tem esse lado. Então, baseado em tudo isso, o que a Joana vai trazendo também nesse texto do Médico Interno? Que as leis, elas estão escritas em nós, as leis morais, né? A lei divina. Quando vamos lá estudar o que é imperdível lá no Livro dos Espíritos, a terceira parte, né, as leis morais, a primeira lei é a lei natural, a lei divina. Onde que ela está escrita? Na nossa consciência. Então, se você que está nos assistindo tem dúvida, eu estou para tomar uma decisão, isso está me tirando de uma harmonia interior, isso está me deixando estressado, está me deixando com medo, está me deixando angustiado, não sei o que eu faço. Recolhe, sabe? Permita-se recolher intimamente, porque você tem a resposta. É tão engraçado isso, às vezes nós queremos procurar alguém, né, um líder espiritual, nós queremos que o mentor venha e nos fale, nós queremos que Jesus apareça na nossa frente, né? E nos diga a resposta. E aí, o que nós encontramos nessas leituras desses irmãos tão abnegados? A resposta está dentro de você. Recolhe e escuta, escuta. E também esse senso do que é certo e não
fazer, ele está inscrito em você, na sua consciência. Nós temos as leis divinas em nós. Então, às vezes, nós vamos fazer errado, nós vamos fazer, com certeza. Nós vamos desligar esse estudo aqui e vamos sair errando de novo várias vezes. Mas chega um determinado momento que nós já dizemos assim, opa, nossa, isso não caiu bem. Não é? Dá aquele start assim na hora, porque está acessando, está acionando. Então, esse encontro com a harmonia, ela também vai se fazendo diante de tudo isso que nós vamos caminhando, que nós vamos vivenciando. Né? A harmonia, o que, que é? O belo, harmônico. Quando você olha a natureza, quando você olha um jardim, às vezes você tem flores de várias espécies, plantas ali, mas elas têm uma harmonia de cores, de forma. Você olha e fala, Deus está aqui. Deus está presente nesse lugar, porque é harmônico. Quando você encontra uma pessoa que está exalando Deus, está exalando esse lugar dessa harmonização interior, você vai perceber, nossa, tem alguma coisa diferente com essa pessoa? Não sei nem dizer. Aí nós dizemos assim, tem uma coisa, né? Quem nunca? E ali está acontecendo um processo interior. E por vezes nós achamos assim, ah, nossa, deve ser tão fácil ser assim. Não é. Às vezes aquela pessoa está num processo, ó, de tantas e tantas e tantas reencarnações, vivências, histórias, para poder chegar naquele contexto. Então, espero que ressoe como otimismo, né? Mas assim, é possível, mas a caminhada é longa para alcançar esse contexto. Mas sigamos, tem muito mais estudo aqui. E Joana traz lá no capítulo da serenidade, né, do livro Momentos de Saúde, eu achei assim tão amoroso da parte dela quando ela diz assim: estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. No entanto, se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-se. Refaz o equívoco, recupera-te, reconquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimento que poderias evitar e te impede o avanço. É isso que eu achei isso, Edna, de acordo com o que você está falando. Essa busca da harmonia não é fácil. Mas Joana vem nos dizer, né? Ama-te, estuda-te, cuida-te, né? Persevera-se sempre, não desista, né? Não caia nas teias dos vícios, né, Regina? Da maldade, da maledicência, da culpa, né? Fácil não é. É como a Edna diz, nós vamos sair daqui, ainda vamos errar outro dia e vamos fazendo. Mas a gente não pode desistir e nem nos manter acanhados, tristes por achar que o outro sabe mais, como a Regina falou, que o outro consegue ter mais clareza na vida, mas a gente não sabe o tamanho daquele processo, de quando vem aquele processo. Nós temos que nos satisfazer com aquilo que nós estamos fazendo diariamente, para que a harmonia também se instale em nós e fique mais fácil, né, a caminhada. Não, e quando vocês trouxeram foi bem importante, porque quando a Edna até usa a palavra harmonia, ela traz a questão, quando você pensa em harmonia, não tem nada de mais nem nada de menos. Né? É no equilíbrio, é o equilíbrio ali diante da situação. E quando você traz, né, Silene, que ela traz essa questão da autoeducação, do estuda-te, né, que é conheça-te, né, Jesus já, né, o próprio, agora, Santo Agostinho, conheça a ti mesmo, o próprio Sócrates, né, que eles vão trazendo aí essa questão, é porque quando você se conhece, você vai seguir a sua trajetória, né? Aquilo que cabe para você.
Quando eu me comparo, por exemplo, eu vejo uma pessoa que é advogada, nossa, que linda, nossa, ela fala tão bem. Se eu for fazer direito, não dura uma semana lá, porque não ia dar conta, porque aquilo não faz parte da minha essência. Então, eu admiro, reconheço, mas o que faz sentido para mim? Para mim, hoje é a psicologia, né? Então, assim, às vezes a gente esquece desse estuda-te e veja aquilo que cabe para você. E seja, né, vá buscando a sua evolução dentro disso que cabe para você. Eu já atendi no consultório, espero assim que meus clientes, sem quebrar sigilo aqui, né? Mas assim, eu quero ser um corpo diferente, né? Eu queria emagrecer. Aí eu faço sempre uma perguntinha básica. Tá, mas você tem uma ideia, assim, de quem você gostaria de aparecer? Gisele Bündchen. Eu falei, desculpa, tem que nascer de novo, porque o tamanho, a genética, ela é uma pessoa única. E aí, às vezes, a gente esquece, não, eu posso ser mais saudável com o corpo que eu tenho, aí eu tenho um biotipo, aí eu tenho um tamanho, não vou conseguir crescer, não adianta. E a harmonia é isso, né? Eu reconhecer aquilo que eu sou, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu dou conta. Né? Então, assim, não adianta eu querer ser que nem a Gisele, porque a Gisele é quase 1,80 m, né? É diferente. Então, é isso. Quando a gente se estuda, né? A gente vai entendendo. Peraí, eu gosto de psicologia, então eu vou estudar psicologia. Não adianta me colocar para estudar química, que não vai fluir. Mas eu posso conhecer? Posso, mas eu não vou ser uma sumidade. E aí a gente vai se apropriando daquilo que é a nossa essência, porque às vezes o sofrimento vem da gente perder o contato com a nossa essência. Eu estou querendo tanto atender as exigências, as solicitações do mundo e do outro, eu esqueço a minha própria essência, eu perco contato comigo mesmo. E aí a vida se torna muito difícil, muito dolorida, porque é como se tudo que eu fizesse fosse errado, inadequado, e aí a comparação vem e toma conta. Então, né, o que a gente pode pensar que à medida que eu vivencio a minha essência, que é esse encontro com o self, porque o self é isso, o ego quer a Gisele, mas aí o self fala, não, você só pode ser a Regina, 1,64 m, não dá para ser mais, nem na Edna eu chego, porque ela já é mais alta que eu, né? Então, assim, aí a gente se apropria de 1,64 m e eu vou dar conta aqui dessa pessoa mediana que ponto. E falamos tanto em caridade, né? Principalmente no movimento espírita, quando nós começamos a desenvolver um trabalho baseado na codificação, né? Nos ensinamentos de Jesus, parece que desperta em nós assim essa questão da caridade, né? De querer trabalhar. E esquecemos dessa primeira, da verdadeira caridade, que é a conosco mesmos, né? Então, saber o nosso limite. Eu até estava esses dias com umas pessoas e acabei ouvindo a história do Chico Xavier, né? Que ele foi. Eu não conhecia essa história, achei muito simples e muito incrível para a gente trazer um momento como esse. Ele foi comer na casa de uma pessoa muito simples que tinha oferecido ali uma sopa para ele e tal. Quando serviu, tinha uma barata dentro da sopa, né? E o Chico, naquela humildade, ele come a barata, a sopa, tudo para não deixar a pessoa ali, né, inibida, constrangida, não deixar a pessoa mal, porque ela fez com tanto amor, mas era uma casa muito simples, escapou. Aquela barata foi no alimento. E ali nós estávamos conversando e brincando, né? E aí um disse: eu não ia conseguir, sinto muito. Eu ia tirar a barata meio no cantinho de boca, ia dar uma cuspidinha sem a pessoa ver e tal. Mas certamente nós não somos o Chico ainda, que consegue passar por aquilo daquela maneira, né?
cuidado com a forma como comparamos, com quem nós nos comparamos, né? E esse verdadeiro radar, é claro que eu quero seguir as leis divinas, é claro que eu quero estar em contato com os ensinamentos de Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor. Está traçado aqui, muitos que estão nos acompanhando têm esse objetivo, mas cuidado com essa comparação, porque às vezes acaba ecoando em nós esse sentimento de menos-valia, eficiência, de não nos acharmos, né, uma pessoa capaz. Isso mexe com a autoestima. Então, tomar muito cuidado com isso. E trazer também para a nossa vida, diante de tantos desafios, o que a Joana fala lindamente, que é essa alegria de viver. Que nós possamos trazer o quê? O bom humor, a alegria, um momento mais descontraído, também tomarmos cuidado com essa caminhada, quando nós estamos buscando tantos recursos de aprimoramento, se eu não estou sendo muito rígido, muito fechado, né? Muito me cobrando demais que isso seja feito muito rápido. Parece que tem momentos da vida que nós percebemos que nós perdemos um tempão, aí eu quero arrumar tudo muito rápido, eu fico muito com autocobrança. Cuidado com isso também, meus irmãos, porque a verdadeira elaboração de todo esse aprendizado espiritual, ele vai acontecendo com o tempo, ele vai acontecendo de forma gradativa, para que seja substancial e verdadeiro no nosso ser, né. Então a harmonia também é o lugar onde eu consigo esperar. Eu consigo esperar as coisas acontecerem, né. Onde eu pego ali aquela terrinha, eu ponho a sementinha ali, vou esperando, vou vendo a reação do que acontece, né, vou nutrindo, vou cuidando, mas vai levando esse tempo, porque senão nós faltamos com a verdadeira caridade, né, que se configura primeiramente conosco, né. Então eu pensei em trazer também esse entendimento e esse olhar, amoroso, né, nós até fizemos, né, um estudo trazendo esse autoencontro, né, essa autoobservação íntima, né, porque às vezes esquecemos na caminhada, nos cobramos tanto e esquecemos desses detalhes que são muito importantes. É só para engrossar o caldo Não, ali, dar mais uma temperada. eu achei bem legal que você trouxe isso, né, Edna, porque realmente foi um exemplo que veio, né, a gente aprende as leis divinas, o conhecimento de Jesus, aí você falou, eu quero ser igual a Jesus agora, mas assim, quantas vezes, né, ele passou por isso no aprimoramento da vida dele, e às vezes a caridade que eu consigo fazer é essa, e se eu fizer com o coração, com meus sentimentos, com entrega, né? Por exemplo, eu estou na recepção da casa espírita, né? E assim, poxa, eu acho super legal esse trabalho, porque, poxa, tanta gente procurando, você tem que estar ali, né, bem, atendendo as pessoas. Não, mas eu quero trabalhar no passe, eu quero trabalhar na desob, eu quero trabalhar em tudo. E aí a gente vai adoecendo, e aí não leva essa leveza da vida, a alegria de estar fazendo esse trabalho, né? E aí a gente esquece disso. Então, como é importante a gente ter esse autoconhecimento para ter essa justa medida, o que eu dou conta no momento que eu vivo e o que vai aquecer meu coraçãozinho, que eu vou estar contribuindo. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do tempo, porque a gente vai percebendo que muito do sofrimento psíquico hoje vem dessa ansiedade, as pessoas ficam e falam exatamente essa fala que você trouxe, né, Edna? Eu não posso perder tempo, já perdi muito tempo. Não, mas quem disse que você está perdendo tempo? A gente precisa de um período de maturação. Na comida, se você pôr o fogo mais quente, vai queimar. Você vai perder a comida. A planta, né, tem um tempo certo de germinar uma semente. Não adianta, põe mais água, vai matar a plantinha afogada. Põe mais adubo, aí ela morre porque ela foi intoxicada, porque entre o veneno e o remédio está na dose,
né? Então, é assim, o quanto a gente precisa ter esse cuidado de trazer essa leveza, porque às vezes a caridade que a gente consegue fazer naquele dia é dar bom dia para as pessoas e sorrir para elas, porque às vezes eu não tenho condições financeiras, eu não tenho tempo, trabalho demais, às vezes eu estou com uma situação mais desafiadora, que a caridade que eu tenho que ter comigo mesmo e não com o outro. E eu não estou falhando, porque essa é a minha jornada. E o quanto essa harmonia vem desse lugar, o como eu estou enxergando a minha jornada, o quanto eu estou cobrando demais de mim mesmo, e o quanto eu preciso, talvez, limpar a lente do óculos para começar a enxergar a beleza do aprendizado, do tempo, das coisas, porque vai levar um tempo diferenciado. E esse é um tempo de cada um, né, Regina? O meu Exato. tempo não vai circular de acordo com o seu, com o da Edna. Nós podemos estudar os mesmos livros, tudo, mas o entendimento meu pode não ser tão claro. E eu tenho que ter essa caridade comigo mesmo, ter essa paciência de continuar estudando, de me aperfeiçoar. E assim é com tudo na vida, né? Sem essa cobrança tão excessiva como a Edna trouxe, né? A alegria, a leveza, de dizer, olha, Edna, não entendi tal coisa, você pode me ajudar nisso? E tá tudo bem, porque nós somos individuais, espíritos imortais, e cada um está num tempo de evolução. E uma outra coisa que me ocorre agora pensando também, de respeitar os nossos processos naturais da vida, porque a nossa cultura, ela acaba tendo um olhar de menosprezo com relação àquilo que você já não consegue mais fazer, tá? Então, assim, quando nós vamos pensando com o avanço da idade, infelizmente, na nossa cultura, existe aquela cobrança: "Você não dá mais conta, você não consegue", e também nós podemos começar a fazer essa autoobservação e acabarmos nos machucando intimamente. Mas é claro que eu não vou conseguir fazer com tanta habilidade algumas coisas hoje que eu já fiz há 20, 30 anos atrás. E é claro que a minha estrutura neuroquímica, orgânica, fisiológica vai mudar daqui 20 anos, né. E isso não quer dizer que eu estarei pior, mas eu serei uma pessoa com 20 anos a mais. Então, qual é o real entendimento que eu estou dando das coisas, né? Achei tão bonito me vir essa proposta também para pensarmos, né? Porque a harmonia ela também se instala quando eu também compreendo a minha dinâmica física, aquilo que eu ainda consigo fazer e o que de fato para mim já está ficando difícil, né. Então, e respeitando isso, porque é o meu processo natural, tem a ver com as minhas estruturas, com as minhas vivências, com as experiências traçadas. Eu sou um espírito imortal, quantas experiências eu já tive. Vai ter condições que para mim vai pegar numa desarmonia, já que nós estamos trazendo a harmonia, né. Então, eh, entender que não é ruim não conseguir dar conta de fazer algumas coisas com o avanço da idade, é só uma nova fase, né. E que nós possamos ser, detentores de conhecimento no sentido de compreender cada uma dessas etapas e acolher com amor, né. E também respeitando esses limites, eu trabalho um pouquinho melhor esse ego, de forma que eu também consigo pedir auxílio, sem me magoar. É harmonioso também eu entender que eu não sei fazer algumas coisas, não consigo mais, e que eu preciso de ajuda, né. E aí eu trabalho essa estrutura do ego, o ego fica mais amadurecido e eu consigo aceitar a sua ajuda. Não é fantástico pensar assim, que tudo tem a ver com essa estrutura do amadurecimento psicológico, e aí eu começo a não me doer, porque eu não consigo, eu simplesmente entendo o processo e está tudo bem, está tudo certo, né.
eu consigo até passar o bastão. Exato, acho que foi perfeita a sua fala, Edna, porque é isso. A sociedade ela vai cobrando uma produtividade, uma dinâmica. Ah, engordou, por que você engordou? Ah, tá mais Emagreceu lenta. também, viu? É, Emagreceu também tem cobrança. Emagreceu muito. Também tem Ah, cobrança. exato, você fazia, por que que não faz agora? exato. Então vem essa cobrança e é importante ter esse amadurecimento porque o outro, a torcida do Corinthians vai cobrar, mas eu não vou atender a expectativa da torcida do Corinthians. A única expectativa que eu consigo atender são as minhas mesmo. E a gente entender que a gente vai contribuir conosco mesmo, com a nossa família, com a sociedade, de uma forma à medida que a gente dá conta. Então, assim, quando eu tinha 20, era uma flexibilidade, uma disposição. Quando eu estou com 30, vai ser outra, 40, 50, vai ser outra, 60. E aí, às vezes, a gente vai contribuir com o conhecimento, com a sabedoria, com aquilo que a gente dá, com a receita que a gente tem da comida ali gostosa, e a gente vai acolhendo. Ali você não é melhor ou pior. É que a gente vive numa sociedade hoje, sem querer criticar, que assim tem aquela questão da beleza, da perfeição, né? Vai criando estereótipos, e à medida que você não vai atendendo determinadas caixinhas, vai vindo um julgamento. Mas aí é que você está falando, né, Edna? A gente tem que ter o amadurecimento para entender, bem, essa expectativa é sua, querido, essa é sua, e a minha que eu dou conta é isso, e tá tudo bem. Porque assim, a gente vai escolhendo como a gente vai viver a partir daí. E talvez, né, Edna, se a gente for falar, a única expectativa que a gente tem que atender é do nosso compromisso dessa jornada de vida. E aí, cada um tem a sua individual. É. E quando nós pegamos ali Jesus, né, como esse grande exemplo da harmonia, acredito que trazer Jesus, assim, a sua história, tudo que foi passado para cada um de nós, e o quanto é uma personalidade extremamente harmônica, né, porque traz harmonia no jeito de olhar, no jeito de falar, na forma como conduz, as perguntas corretas, né? Nem sempre ele se cobrou ter as respostas para todos, né? Muitos momentos Jesus ele não responde, ele pergunta, ele questiona para que você descubra a resposta, né? Então isso também é uma completa harmonia, você conseguir trazer o silêncio no momento certo, né? Você trazer a fala correta para aquela situação. Isso é harmônico. Quantas vezes que depois que passa, nós pensamos assim, puxa vida, eu devia ter ficado quieto. Nossa, perdi essa chance, não era para eu ter falado. E às vezes no calor, nessa descompensação interna que ainda nos acomete, nós vamos distorcendo, né, dando outros formatos para a vida. Então, pensando aqui num fechamento desse estudo, caminhando para esse finalzinho, eu tenho muito esse desejo de deixar essas figuras que trouxeram a harmonia na sua jornada, né? Jesus, nossa, quanto daria? Daria outro estudo ficar falando da forma harmônica como Jesus atuou. Mas nós temos ali Madre Teresa de Calcutá, nós temos Chico, né, uma coisa impressionante, né, e conseguir trazer aquele contexto harmônico, mas certamente nós temos pessoas perto de nós que talvez não estão trabalhando essa plena harmonia perfeita, né, mas está caminhando e já é um exemplo. Já é alguém que traz luz para o lugar, já é alguém que traz para o trabalho essa luminosidade, né? Já é alguém que consegue trazer esse processo e também pode nos espelhar. E quem sabe nós mesmos podemos ser essa harmonia, colocar isso como um propósito tal. Eu vou querer levar harmonia para o meu trabalho, eu vou querer levar harmonia
para o trabalho que eu faço na casa espírita, para aquele grupo de estudos, né, para aquele encontro entre amigos, para dentro da minha casa. Então fica aí essa reflexão para cada um. Se encaixar, vamos trabalhar para levar essa harmonia adiante. Que delícia, né, assim, poder falar sobre isso, né, e o quanto, a gente buscar essa alegria de viver aí diante da nossa jornada mesmo, que desafiadora às vezes, porque a gente está aqui para isso também, né? Ninguém falou que a evolução precisa, assim, como que eu posso dizer isso? Precisa ser o sofrimento o tempo todo. Não, não vai ser ausência de sofrimento, mas a felicidade é um conjunto de momentos alegres, harmônicos, de encontros, de oportunidades. E então a gente começar a ver valor nesses encontros, nessa jornada, para ter um pouco mais de leveza. Porque à medida que eu tenho uma vida mais leve, eu vejo o belo, eu consigo identificar. Quando eu vou fazer uma caminhada, ouvir o barulho do pássaro, olha que coisa mais linda, né? Está cantando aqui a beleza das flores, né? A beleza de uma música, de uma conversa. E aí a gente vai vendo o que faz sentido na nossa jornada. Então, eu gostaria de deixar esse convite para as pessoas tentarem trazer um pouquinho disso. Trazer um pouquinho de alegria para o nosso dia a dia, leveza, observar mais as belezas que Deus nos dá, contemplar, né? Como a Regina disse, as flores, os cantos dos passarinhos e seguir com fé. Seguir com fé que a gente estamos nessa vida para viver, para se evoluir, para aprender, e a fé é a nossa base. É muito bom estar aqui, desde já agradeço, e é um aprendizado contínuo. Assim seja. Que bom. Que possamos nos encontrar mais vezes, então, com outros temas e que possamos fazer o que Joana falou, nos manter em harmonia. Já que refletimos, estudamos, vamos nos manter. Gratidão, minhas amigas, gratidão a você que nos acompanha. Até o próximo encontro. Que assim seja. Assim seja.